'Cause you're sweet and lovely, girl. I love you. Oi pessoal, aqui é a Fran Borges, esse é o Poesias, Prosas e Algo Mais, e hoje é mais um Lendo Os Miseráveis. E bom pessoal, senta aí que hoje vem história, tá? Separei vários trechos aqui pra ler pra vocês, pra falar dessa quarta parte, né, do segundo volume aqui de Os Miseráveis, que é O Idílio da Rue Plumet, Epopeia da Rue Saint-Denis, vai saber se é assim que se fala. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos e não esqueçam de trocar aí, compartilhar comigo seus comentários, vocês que já leram aí Os Miseráveis, certo? Então, vamos começar. Essa quarta parte aqui vai começar com o Victor Hugo falando da Revolução de 1830, que foi feita pelas ruas da França contra a monarquia, obviamente, pedindo novamente pela República. E o que ela influenciou, né, na insurreição ou revolução, ele chegou à conclusão que foi uma insurreição, né, de 5 de junho de 1832, algo que ele vai relatar aqui nessa quarta parte, falando realmente do que aconteceu dos fatos, falando dos fatos reais e também utilizando os personagens fictícios para repassar essa insurreição pra gente. Anotei algumas coisas aqui no caderninho, por isso eu vou olhar às vezes pra baixo, tá? Então, bora lá. O Victor Hugo, desde o primeiro volume e nesse segundo volume também, ele faz sempre um paralelo, né, da Revolução, no volume passado tava falando da Guerra de Waterloo, agora tá falando dessa parte da Revolução aqui. Então ele sempre usa os personagens fictícios dele também para falar de fatos históricos da França e para falar dos miseráveis, né? Dos miseráveis que de fato existiam, como era a vida daquelas pessoas pobres e miseráveis, daquela contradição terrível de que se roubavam pão e ia para as galés, que eram lugares, né, que eles ficavam em barcos, com correntes nas pernas, com correntes alguns lugares no pescoço, e remando e fazendo trabalhos forçados apenas por míseras coisas, né? E o que eu faço também um contraponto com isso, que acontece hoje, gente. Eu já vi notícias aí de pessoas que foram presas por roubar um gás, porque estavam com fome, por roubar alguma coisa no supermercado. E a gente já viu, né, que tem gente por aí que, né, dirige, sei lá, embriagado, mata pessoas, mas paga fiança e sai porque tem dinheiro, obviamente. E outras que têm sérios, né, índices e provas até mesmo de corrupção e são libertados. Inclusive tem um vídeo que saiu do Porta dos Fundos falando disso, sobre a justiça, né? Que ele fala muito engraçado assim, cara, se é preto nem traz, ou seja, já manda prender. Mas como o cara lá que tava vendendo, ele era político, era deputado, ele falava da gravata e dava várias desculpas pra absolver o cara. Eu vou deixar o link desse vídeo aí. E Os Miseráveis do Victor Hugo faz a gente refletir muito sobre as ações da sociedade. E como, infelizmente, a gente não evolui, né? A gente não evolui. É uma coisa incrível. Então, esse paralelo que ele faz sempre com a sociedade e com os miseráveis, os verdadeiros miseráveis, faz você refletir sobre os nossos miseráveis e sobre a nossa concepção. Tem um capítulo aqui incrível que fala intitulado Gílias, porque naquela época ele escreveu também, acho que O Último Dia de um Condenado, que foi um outro livro do Victor Hugo, acho que saiu antes de Os Miseráveis, e ele utilizava gírias, como ele utilizou nesses aqui também. Gírias das ruas de Paris, né? E os críticos falaram mal disso, e a sociedade também, né? A sociedade burguesa, obviamente. Falando que como, né? Que os filhos iam ler aquilo, e como é que você ia explicar. E ele fica dizendo aqui, ele diz aqui, como que você quer entender uma sociedade se você
se você tá só na superfície dela e você não vai no profundo, né, na profundidade. E que muitas pessoas realmente não querem isso, né? E a gente consegue fazer essa analogia também com a nossa sociedade. Eu ouvi muitas vezes, acho que a frase, eu não lembro de quem, que o povo que come não entende o povo faminto. E não entende mesmo. Fazendo um contraponto com o que ele tá falando aqui, né? Que as gírias e tal, as gírias dos miseráveis, das ruas, que é a linguagem da miséria, né? As pessoas não querem, elas querem colocar embaixo do tapete e continuar vivendo a vidinha delas normal ali. Por exemplo, eu faço muito um contraponto do Sul com o Nordeste. Que quando eu era criança eu fui pro Nordeste e a gente do Sul aqui, pra mim, um luxo sempre foi comer aquela bolachinha recheada, ou aqueles salgadinhos, ou aquelas coisas assim, né? Um luxo para muitas pessoas no Nordeste era poder comer 3 vezes ao dia. Esse é o luxo. Comer uma comida normal e corrente como a gente come. Não é o luxo de ter bolachinha recheada ou lanchinho. E tem algumas pessoas que parece que não conseguem ter essa, essa reflexão, né? É impressionante quando a gente conversa com algumas pessoas e vê como elas estão estagnadas ali naquele mundinho delas, sem conseguir abrir e olhar pro lado. Acho que a, a primeira grande ação de uma sociedade teria que ser a autorreflexão e ver que tudo está relacionado com a gente. As pessoas têm a maioria das pessoas tem eu acho que uma visão errônea, né, pelo menos na minha opinião, de que as coisas têm que partir de cima, que as coisas têm que começar a mudar lá em cima. E não é. Eu não acredito nisso. Eu acho que as coisas têm que mudar aqui. É em mim, é em você, é no teu vizinho, é aqui. É aqui. E enquanto a gente não ter essa mentalidade, as mesmas coisas vão continuar acontecendo lá. Porque quando você começa a mudar aqui, eu acho que tudo vai influenciando. Você influencia o teu filho influencia um amigo, o amigo influencia o pai, e assim vai. Enquanto isso não começar a mudar, enquanto a gente não descobrir o que a gente tem a ver com a corrupção, a gente não ter essa capacidade de autorreflexão, acho que nunca vai pra frente. Isso o Vitor Hugo diz muito aqui. Que as pessoas não têm essa capacidade de autorreflexão. Elas querem ficar na superfície, elas não querem ver lá no fundo, elas não querem ver a sujeira. Elas não querem ver a desgraça. Elas não querem ver isso com a qual elas compactuam. E tem um trecho que ele fala assim, né, sobre essa parte das gírias. A isso responderemos com uma só palavra. É claro que, se a língua falada por uma nação ou uma província é digna de interesse, a língua falada pela miséria é ainda muito mais digna de atenção e estudo. É a língua falada na França, por exemplo, há mais de 4 séculos, não somente por uma miséria, mas pela miséria, por toda a miséria humana possível. Então ele está falando desse estudo das gírias, né? Que era uma forma também de entender essa miséria. Achei muito interessante. Em seguida, ele fala assim: o subsolo da civilização, por ser mais profundo e sombrio, é menos importante que a superfície? Uma montanha pode ser bem conhecida quando se ignora como são suas cavernas? Então, querendo dizer, como que ele vai ter essa visão da sociedade, um estudo da sociedade, se ele não olhar para o mais profundo que ela tem? E falando desses miseráveis, né, que muitas vezes cometem crimes sérios, mas outras vezes são apenas presos porque roubaram um pão, como foi o caso do Jean Valjean. Então ele estava com a Cosette numa rua de Paris e passa um desses carros que estão levando os presos para as galés. E estão acorrentados aqui, várias crianças rindo e as pessoas rindo ao redor. E é uma coisa muito triste, degradante, né? Seja lá como for o que eles cometeram, ser daquela maneira, acorrentados ao pescoço, jogados ali no meio de... sem ter onde fazer necessidade, sem ter o mínimo de espaço, uma visão terrível. E seja lá o que for que essas pessoas tivessem feito, você ter, de certa maneira, um prazer de ver aquilo é algo estranho, né? A Cosette pergunta pro
pai dela, né? Papai, são homens? E Jean Valjean responde: às vezes. E nessa segunda parte também vai aparecer um personagem incrível, que é o Gavroche. Ele é um dos filhos dos malditos Thénardier, né? Que foram aqueles que ficaram com a Cosette, né? Com quem a Fantine os deixou e tornou a vida da menininha, coitada, um inferno. E ele acaba sendo expulso ainda muito pequeno, e quem o cria, como diz aqui a parte que fala do pequeno Gavroche, quem o cria são as ruas. E ele é um personagem incrível. Ele é uma criança, né? Acho que ele tem 10 ou 11 anos. Ele já sofreu todas as mazelas e todas as misérias. Muitas vezes ele vive de alguns pequenos roubos ou fazendo algumas coisas para os criminosos, com quem ele acaba tendo que conviver. E apesar de tudo, ele tem uma presença de espírito, assim, tão incrível, uma alegria, muitas vezes, interessante de como ele se move em toda aquela miséria. É muito bonito. E tem um trecho aqui que eu quero ler para vocês sobre ele. Esse trecho que eu vou ler para vocês vai falar da casa do Gavroche, que é uma... como é que eu vou dizer? Uma arquitetura, uma obra, um monumento que foi feito por Napoleão Bonaparte, né? Que é em forma de elefante. E depois que caiu o Império, ele ficou deixado a Deus dará. E então ele acaba entrando lá pra fugir da chuva e do frio. Só que o local é cheio de ratos, é um lugar miserável. E era assim: era uma toca aberta, aquele para quem todas as portas estavam fechadas. Parecia que o velho mastodonte, miserável, atacado pelos vermes e pelo esquecimento, coberto de verrugas e de imundícies e úlceras, cambaleante, carcomido, abandonado, condenado, espécie de mendigo colossal, pedindo em vão a esmola de um olhar amável no meio da rua. Justamente ele sentira piedade por esse outro mendigo, pobre pigmeu sem sapatos, sem teto, soprando os dedos, vestido de farrapos, alimentado pelo que se joga fora. Eis para que servia o elefante da Bastilha. A ideia de Napoleão, desprezada pelos homens, foi bem acolhida por Deus. E depois do Gavroche, né, vamos falar de uma parte que foi a única parte que até o momento eu não gostei tanto assim do livro, que é o romance entre a Cosette e o Marius. Às vezes eu confesso, eu gostava mais da Cosette quando ela era criança, eu adorava ela quando ela era criança, mas depois que ela cresce... eu não sei, ela fica... ela é meio sem graça, eu não sei, eu acho ela meio irritante algumas vezes. Talvez o Mario seja um pouco mais irritante. Ele é legal enquanto não conhece ela, tá? Isso é engraçado. Mas sabe assim, tá tudo bem, são adolescentes, né? E daí ficam meio que naquele amor e aquela coisa que, nossa, se ele não ver ela, ele vai morrer e não sei o quê. Foi uma parte que foi um pouquinho mais difícil de passar, assim, sabe? Que eu não gostei muito, não. Acho que o Jean Valjean deu uma mimada demais nessa menina. Apesar dela ter muita compaixão e tudo, né, pelos pobres e tal. Às vezes eu acho ela um tanto passiva demais. E o Marius, às vezes, sabe, aquela sonhador demais, iludido demais. Não sei, às vezes eles ficam um pouquinho irritantes, assim. Mas nada que tire o brilho do livro. A parte que pra mim, assim, é mais chatinha de passar, tá? Mas nada, assim, tão grave. Em composição, eu adoro a Eponine, que é uma das filhas dos Thénardier. Que, claro, a Cosette passou muitos sofrimentos e tal. A mãe dela também, né, a Fantine. Mas a Eponine, gente, só de nascer filha daqueles dois, por favor, já é uma desgraça completa, coitada. E eu gosto muito do espírito dela e da coragem dela. E... óbvio que ela tem os seus vícios e os seus problemas, mas ela tá naquela miséria ali, naquele meio. Os pais dela, né, aqueles dois trambiqueiros de mão cheia, que aqueles ali estão perdidos mesmo. Foram corrompidos até o último fio de cabelo e não tem o que demova.
Mas a Eponine, assim como o Gavroche, tem aquela coisa, ainda aquele brilho dentro deles. Mesmo que seja bem apagado, às vezes, por tanta miséria que eles passam, né? E eu acabei gostando muito desses dois personagens. O Victor Hugo, né, o próprio autor, nessas épocas, ele também tinha algumas influências ali na política, né, do local e tal. Tem uma passagem aqui, inclusive, nas notas de rodapé, falando que ele pediu clemência em uma época ao rei, né, o rei Luís Felipe, que era na época dele, para um político e tal, e o rei atendeu, né, que ele tinha sido condenado à morte. E tinha influências também no político. Ele estava sempre, acho que, metido naquilo. Ele tinha uma visão muito. O livro prova, né, que ele tinha essa. Que a visão dele foi mudando, principalmente depois que eu acho que a mãe dele morreu e ele acabou ficando, né, bem na miséria. Ele perdeu tudo. E ele começou a ter essa nova visão, né? Quando ele viu de perto, a visão dele mudou sobre esses miseráveis. Talvez tenha sido essa, não sei, talvez tenha sido essa a inspiração para ele escrever esse livro. Tem uma parte aqui bem interessante em que ele está descrevendo uma prisão, que era uma prisão terrível, gente, que era uma masmorra mais antiga, que as pessoas, que eram meio que subterrânea, e eles prendem as pessoas ali pelo pescoço junto à pedra, e eles ficavam afundados na lama até os joelhos ali. E ali eles faziam as necessidades e comiam um pão jogado naquela lama. E que o mais engraçado é que dali surgiram várias canções que até aquele momento eram cantadas, né, nas ruas de Paris e cantadas também nas prisões. E porque como que eles conseguiam sobreviver lá dentro, né? E daquela maneira, todos presos ali, naquela escuridão, no meio da lama. E mesmo assim eles cantavam. E dele tem uma frase aqui que eu achei fantástica, que ele escreve depois dessa descrição, né? Dessa prisão terrível. E por mais que se faça, ninguém jamais conseguirá extinguir esse resto de ternura que se aninha no coração do homem, o amor. Eu achei essa frase uma frase tão forte e tão verdadeira. Eu não sei, eu também acredito que, por mais corrompido que uma alma seja, talvez se buscar bem, né, naquele resto, tem algum resto de ternura ali. Concordo com o Victor Hugo. Essa quarta parte termina nesse 5 de junho de 1852, onde aconteceu essa insurreição, né, pelas ruas de Paris, em que o Marius e vários dos amigos deles ali estão metidos, e eu acho que vai acontecer várias coisas daqui pra frente, que vai continuar essa insurreição, e creio que talvez o Jean Valjean vá se meter nisso aí também. O Javert se infiltrou também ali dentro, e vamos ver o que vai acontecer. Agora ele tá preso pelos amotinados e tal ali na barricada, que foram construídas barricadas, né, no meio de Paris e tal. E vamos ver o que vem essa quinta parte, depois eu faço vídeo pra vocês, né. Agora eu vou ler mais uns trechinhos aqui que eu achei fantásticos pra terminar esse vídeo, tá? Olha só. O sofrimento produz a cólera, e enquanto as classes prósperas se tornam cegas ou dormem, isto é, de um modo ou de outro fecham os olhos, o ódio das classes mais infelizes acende. Acende o seu facho em algum espírito enfadado ou imperfeito, que sonha a um canto e se põe a examinar a sociedade. O exame do ódio, coisa terrível. Eu amei essa frase aqui, porque eu acho que desde aquela época é assim, e assim ainda continua. É tanto que o ódio de classe está aí, né? E a gente vê ele muito no Brasil, e a gente tem visto ele eclodir, né, nos últimos tempos. Victor Hugo provoca isso também, muitas reflexões a esse nosso tempo moderno, onde a gente não evoluiu. Haja visto as últimas notícias, né, sobre os refugiados e aquela imagem daquele menino encontrado nas areias ali, que foi algo terrível, né?
o que seja, eu fico à conclusão que a gente não evoluiu. Tem uma outra frase dele aqui que me marcou bastante. Eu quero dividir vocês com elas, porque é um pensamento meu também, eu creio que muitos de vocês. O saber é um viático. Pensar é a primeira necessidade. A verdade alimenta tanto quanto o pão. Qualquer razão sem o alimento da ciência e da sabedoria definha. O crescimento intelectual e moral não é menos indispensável que o progresso material. Isso é uma verdade, né, gente? A gente tem que ter o pão, mas a gente tem que ter também o conhecimento, tem que ter a verdade. Porque, claro que o pão acaba sendo a primeira necessidade, porque sem o pão, né, gente, sem a barriga cheia, sem a comida, você não consegue pensar, você não consegue refletir, raciocinar. E eu acho que os dois são um alimento, né, o pão e a sabedoria, a verdade para a alma, né, são os nossos maiores alimentos. E eu termino com isso aqui, então vai ter mais o vídeo da quinta parte quando eu terminar. E também provavelmente vai ter um vídeo que eu vou ler um livro complementar, né, que tá falando só dos Miseráveis. Também quero ver alguns vídeos que eu já separei, resenhas sobre os Miseráveis, também que eu quero dividir com vocês, certinho? E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei. Se está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. E se ainda não está inscrito, se inscreva para receber as nossas atualizações, certo? Compartilhe aí também com seus amigos. E obrigada, e o vídeo ficou grande, mas eu precisava falar bastante sobre o livro com vocês, certo? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.